Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la. Nossa Lex Divina com Mateus 19, de 13 a 15. Então levaram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem as crianças e não lhes proibais de vir a mim, porque o reino dos céus pertence a elas. E depois de pôr as mãos sobre as crianças, Jesus partiu daí. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tanta riqueza como é a palavra de Deus, e vários pontos nos chamam a atenção agora nesse texto. Inicialmente, levaram as crianças para que Jesus orasse, impondo as mãos sobre elas. Nós sabemos que os discípulos repreendiam e não queriam que fosse, porque normalmente as crianças não se metiam, ficavam com os adultos. As crianças ficavam de lado dos adultos. Assim também como as mulheres. Era uma sociedade patriarcal, machista. Ainda hoje nós sabemos que os judeus lá em Israel, as mulheres oram separadas dos homens, as crianças ficam com as mulheres, só depois dos 12 anos é que aí vão também com os homens. E aqui as crianças, até mesmo pelos apóstolos, pelos discípulos, eles querem impedir que as crianças vão a Jesus, como se Jesus tivesse também essa distinção. Aí Jesus aproveita para dar um ensino maravilhoso. Deixe as crianças virem a mim, porque o reino dos céus é daqueles que agem como crianças, que têm um coração de criança. E nós sabemos muito bem que normalmente as crianças não guardam rancores, as crianças não guardam ressentimentos, as crianças se apegam aos seus pais, as crianças são dependentes dos seus pais, as crianças fazem questão mesmo de estar próximo ao pai, à mãe, têm confiança nos seus pais. E Jesus diz, assim também devem ser todos. Não impeçam que as crianças venham a mim, porque eu quero que vocês aprendam de quem é o reino dos céus. É de quem tem um coração como essas crianças, um coração que querem ser dependente de Deus. Assim também sejam seus corações, mesmo aqueles adultos, mesmo aqueles letrados, mesmo que sejam doutores, e é bom que sejam, nada contra, pelo contrário, mas que sejam doutores crianças. Nós lembramos daquele encontro de Jesus que foi narrado por João com Nicodemos, quando Nicodemos vai procurar Jesus, e Nicodemos é um notável fariseu, um daqueles fariseus de destaque, ou seja, doutor, e Jesus fala com Nicodemos: é preciso que se torne criança, nasça de novo, ou seja, nascer de novo com uma nova mentalidade, com mentalidade de criança, não querendo saber mais do que lhe convém. E Jesus, outro ponto interessantíssimo, a imposição de mãos. Várias vezes nós vemos curas de Jesus impondo a mão, seja sobre o leproso, seja sobre o cego, sobre o mudo que não falava. Jesus impõe as mãos aqui também nas criancinhas.
Que belo exemplo, que belo ensino que Jesus está nos dando. Que nós possamos orar pelas pessoas, impondo as mãos, tocando as nossas mãos sobre elas, porque essa imposição de mãos é bíblico, essa imposição de mãos é Jesus que nos ensina. Nós vemos também a conversão de Saulo, quando ele, perseguidor da igreja, e cai cego na entrada de Damasco, e Jesus envia Ananias, Jesus já ressuscitado, mas fala a Ananias que vá até a rua direita onde Saulo está e impõe as mãos sobre ele. Ora, clama o Espírito Santo sobre ele. E quando Ananias impõe as mãos sobre Saulo e clama o Espírito Santo, a cegueira de Paulo cai como que umas escamas dos seus olhos e ele volta a ver normalmente, só que depois da imposição de mãos sobre eles, da oração, com a nova visão, agora com a visão de cristão, não mais de perseguidor. Jesus nos ensina hoje também a impormos nossas mãos em oração pelos necessitados. Aqui, Jesus impõe as mãos sobre as crianças, já nos faz pensar a oração de Jesus, que elas continuem como crianças, que elas continuem com a mesma mentalidade, que queiram ir a Jesus. As crianças queriam ir a Jesus e quase foram impedidas. As crianças queriam receber a imposição de mãos de Jesus e quase que os discípulos não deixavam. Foi preciso a intervenção de Jesus. E só depois que Jesus orou por elas, impondo suas mãos, é que aí partiu para evangelizar em outros lugares. Jesus também quer impor as mãos dele sobre nós. Tenhamos, portanto, um coração dócil, um coração de criança. Para isso, é preciso irmos a Jesus. Como é que nós vamos a Jesus? Diariamente, podemos ir a Jesus com a sua palavra, palavra da salvação. Quando nós proclamamos o Evangelho de Jesus, é isso que nós dizemos, palavra da salvação, porque é o próprio Jesus que está a nos falar. É Ele mesmo que nos fala, é Ele mesmo que está conosco a nos conduzir, a nos orientar, a nos exortar, a nos incentivar, a nos fortalecer. Mas Ele quer que devemos ir a Ele. E essa imposição de mãos é simbolismo também que nós devemos ter com os nossos irmãos. Quando alguém pedir uma oração, por que não? Na mesma hora, vamos impor nossas mãos e vamos pedir a Deus. Vamos pedir à bem-aventurada Virgem Maria que seja intercessora dele. Mas vamos aprender com Jesus. Orar pelas pessoas, impondo as nossas mãos, para que a graça de Deus, através de nós, possa atingir as outras pessoas. E também, quando formos necessitados, peçamos que irmãos imponham suas mãos sobre nós, para que o Espírito Santo nos fortaleça, nos renove, nos reanime, nos dê sabedoria e discernimento na nossa vida diária. Façamos então esse compromisso de queremos receber oração, porque nos enche da graça do Espírito Santo, e sejamos também aqueles que possamos orar pelas pessoas. E depois contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de José, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.